Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Cabral e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca do livro da Lei do Bastiat. Gente, hoje nós vamos ver alguns expoentes que foram responsáveis por essa fomentação da ideia da tendência do Estado de manipular e controlar as pessoas. O primeiro que nós vamos ver foi o grande idealizador, um dos fundamentos, na verdade, as ideias dele, do absolutismo. E essa ideia que nós todos já sabemos, que geralmente nós vemos na escola, isso no ensino médio, que é a ideia do direito divino dos reis, onde legitimava o poder do soberano, que, como vinha de Deus, esse poder, ele podia fazer o que ele queria e não poderia ser contestado, certo? E aí nós vamos ver aqui, lembrando, o Bastiat, muitas vezes ele posta até, ele coloca citações no livro para poder provar o que ele está falando. E aí eu vou ler algumas partezinhas aqui para vocês, então vamos lá. Mas havia uma ocupação que tinha de ser comum, o estudo das leis e da sabedoria. A ignorância da religião e da política do país não era desculpável em nenhuma circunstância. Entre as boas leis, o que havia de melhor é que todo mundo era treinado no espírito de sua observância. Gente, o Bossuet tinha uma ideia que é a seguinte: tudo que de bom, tudo de proveitoso que vinha do ser humano não era mesmo dele, não era ele que tinha feito isso, mas o Estado. O Estado que tinha refinado e formado esse sentimento de inteligência, esse sentimento de sabedoria, de prudência. Então, o Estado ele seria um grande, como falam, um grande ascético, ou seja, ele estimularia as virtudes e conseguiria também tirar os vícios das pessoas. Então, nós podemos ver que, apesar do Bossuet ser um bispo, ele coloca o Estado como se fosse realmente um Deus, porque ele consegue formar um ser humano perfeito. Ele consegue ir moldando as pessoas para que elas fiquem sem erros e cheguem ao ideal. E olha só, então nós podemos ver que, mesmo ele sendo lá, ele não era iluminista, Porque nós vemos essas ideias aí, por exemplo, em vários autores atuais, inclusive, ou mais recentes, que falam sobre molde. Só que mesmo um autor que era da igreja, ele tinha ideias como essa, certo? Então o Estado para ele era como um substituto de Deus, que iria conseguir ajudar as pessoas a chegarem no seu ideal. Olha só que interessante. E aí, gente, nós vamos para o próximo autor, que era um adversário do Bossuet, ele foi condenado até mesmo à morte. Só que ele tinha ideias muito parecidas com a do bispo lá, francês. Bom, o Fénelon, ele escreveu um livro que chama Viagens a Telêmaco, que foi escrito para poder preencher as lacunas que existem na obra do Homero, a Odisseia. E nesse livro, ele revela, na verdade, o que ele sente, né? O Bastiat até faz ressalvas que, tirando isso, ele acha o livro muito bom, porque é um livro clássico, só que ele consegue perceber, né? Ele tem um olhar crítico para ver o que o Fénelon pensava sobre a humanidade. E aí vamos ler uma partezinha aqui, que o Bastiat, suas observações, né? A humanidade era passiva, de que tanto seus sofrimentos quanto sua prosperidade, tanto suas virtudes quanto seus vícios, lhe vinham de uma ação exterior exercida sobre ela pelas leis ou por aqueles que a criavam. Assim, na sua utópica Salento, ele mostra os homens com seus interesses, faculdades, desejos e bens, sob tutela absoluta dos legisladores. Em qualquer tópico que se examine, jamais decidem por si mesmos. Quem decide é o príncipe. A nação não passa de uma matéria informe cuja alma é o príncipe. É neles que moram o pensamento, a previdência, o princípio de toda a organização, de todo o progresso e, por consequência, de toda a responsabilidade. Então, olha só, realmente agora, se nós temos em Bossuet um Estado-Deus, nós temos no Fénelon um Estado-Pai, onde ele é o grande responsável por nós. Ele nos ajudará a seguir e ele nos educará
ele nos alinhará ao certo. Então, apesar de ser uma obra épica, né, ele vai mostrar que a responsabilidade é dos legisladores. Eles devem ser responsáveis pela nossa alma. São eles que devem nos aperfeiçoar, certo? E aí, gente, nós vamos aqui ver que ele é interessante, porque tem uma parte aqui que ele fala de 3 coisas que o Estado ele pode controlar as pessoas, através de 3 modos. Bom, vamos lá então ler aqui. Primeiro modo é a primeira citação. Tudo que vós veem nesta ilha maravilhosa é fruto das leis de Minos. Segunda citação. Aqui se castigam 3 vícios que, entre outros povos, são impunes: a ingratidão, a dissimulação e a avareza. A terceira citação. Não se permitem nem mobiliário precioso, nem festins deliciosos, nem palácios dourados. Bom, por que eu falei dessas 3 citações e foi colocado como os 3 modos pelo qual o Estado pode controlar a humanidade? Bom, o primeiro modo é através da educação, que já nós cansamos de falar sobre. O segundo modo é acerca da educação pela moral, onde o Estado ele vai impor uma maneira de conduta que o ser humano deve seguir. E o terceiro, que eu já vou aqui juntar com o que o próximo autor vai falar, que é o Montesquieu, acerca do controle da humanidade através da economia. Porque é o seguinte, segundo o autor Andrew Sandlin, a economia é a ação humana. Isso nós vamos ver. Uma pessoa ela precisa, para vestir, para comer, para sobreviver na humanidade, direta ou indiretamente, da economia. A economia é a alocação da escassez, ou seja, nós vamos aqui ter a distribuição não artificial do Estado para cada pessoa, mas nós vamos ter a satisfação das vontades das pessoas através das suas reivindicações, né, da demanda, que é como nós dizemos. Então a economia ela é a vida privada da pessoa, é tudo que ela precisa para sobreviver. Então quando nós temos esse controle da humanidade acerca da economia, nós temos o controle da vida dela por inteiro, certo? Então, Montesquieu, já juntando aqui com Fenelon, ele defende o controle do comércio, o controle, então, do trabalho das pessoas, né? Então, se nós temos o controle de alguma forma, por menor que seja, como, por exemplo, o controle através da imposição de salários mínimos, através do congelamento de valores, de preços, já nós vamos ter alguma forma de artificialidade na vida das pessoas, um impacto enorme. Porque pode ser, por exemplo, a impressão de dinheiro, né, que a inflação, ela pode até beneficiar os mais ricos no começo. Só que esse fato irá gerar tanto impacto na população em geral que irá ficar do jeito que está agora. Como que está agora? Tudo caro, né? Nem os comerciantes, que são o povo, tá? Eles são muito taxados, principalmente pelos movimentos progressistas, como os grandes vilões, só que eles também estão sofrendo com essa inflação toda, né, que o governo impõe. Então, nós temos aí tudo um controle que realmente faz com que as pessoas se movam como ele quer, através de um simples de impressão de dinheiro descontrolado, certo? Então, já montando aqui com Montesquieu, que é um autor tão famoso, né, pela aquela ideia de separação dos 3 poderes, mas que ele não sei se ingenuamente, com boas intenções, ele acaba que gerando coisas piores, né, que é o controle da economia, certo? E aí, vamos já para outros autores, né? O próximo autor que nós vamos ver é um famoso, acho que todo mundo conhece, que é o autor Rousseau, gente. Quem é Rousseau? Rousseau, o chamado pelo Bastiat o líder dos democratas, ele era a favor da abolição da propriedade privada. Mas, como já sabemos, né, a economia
controle pela economia é controle da vida privada da humanidade, ele mais que isso acreditava no seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Se é verdade que um grande príncipe é um homem excepcional, o que será um grande legislador? O primeiro só tem de seguir o modelo que o segundo lhe propuser. Este é o engenheiro que inventa a máquina. Aquele somente o operário que a monta e a faz funcionar. Então, para ele, não um príncipe, não um governante, mas o legislador é o grande engenheiro da sociedade. Olha só que interessante. Então, nós só temos aí várias perspectivas, mas que são a mesma coisa, que é atribuir a pessoas o direito de formar um novo homem, um padrão de ideal. E aí nós vamos ver aqui várias coisas que o Rousseau ele acredita, como por exemplo, ele acha, nós sabemos, né, qual é a doutrina do Rousseau, né? Ele acredita que o Estado ele deve trabalhar para o bem comum, né, para o bem-estar social. Ele deve impor a vontade que mais vai ajudar a todos. Só que isso é muito injusto, porque cada um tem as suas necessidades, certo? Então, a única coisa que o Estado poderia fazer, que é o que Bastiat concorda, é proteger para que os direitos que nós já sabemos, né, os direitos básicos naturais, não sejam violados e só. Mas para o Rousseau, o Estado ele deve promover a igualdade dos homens, né? Então, isso tudo já acaba... como nós já ouvimos tanto isso na escola, né, acerca da doutrina roussiana, nós vamos ver que, por mais que nós falemos aqui, que o Bastiat ele critique, nós já temos essa ideia. O Rousseau já é como líder dos democratas, ele já é uma pessoa que não dá para esperar o melhor. E eu quero recomendar aqui um livro, que inclusive não é meu, é da minha querida mamãe, que ela me deu, que é o livro do Rousseau aqui. Esse livro aqui é a coleção Educadores MEC, que nem dela deve ser distribuída aí pelo Estado. E é um livro que tem vários trechinhos de obras dele, que fala, por exemplo, sobre o contratualismo, sobre as ideias dele, né, de Estado, bem-estar social. E é muito boa, porque isso aqui já é um bom fundamento para vocês aprenderem sobre, tá bom? Então, vamos para o próximo e o último autor que nós vamos ver hoje, que é o Reynolds. Quem é o Reynolds? Eu nunca ouvi falar desse homem. Bom, ele era um estudioso francês que falou muito sobre a educação. E eu achei esse é um dos autores que mais me impactou quando eu li. Eu, na verdade, nunca mais esqueci o que ele disse sobre a educação. E eu vou ler para vocês aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos lá. O clima é o primeiro instrumento do legislador. Os recursos determinam os deveres. Ele deve primeiro considerar sua posição local. Então, nós temos aqui, primeiramente, um controle pela economia, né? Pela redistribuição de recursos. Tá bom, no segundo agora, segunda citação. É, sobretudo, na distribuição da propriedade que a sabedoria da legislação deve manifestar-se. E aí nós temos uma nova perspectiva, né? Enquanto Rousseau ele quer abolir a propriedade privada, o Reynolds coloca que o Estado deve distribuir as propriedades, que é realmente a função da reforma agrária, né? A função da agrária do Estado, que é um dos principais fundamentos hoje de tantos movimentos esquerdistas como o MST, né? Bom, e aí o último é a parte da educação, onde nós temos o Estado mudando a partir de uma sociedade, né, uma parte da sociedade que é a mais frágil, que é a parte das crianças. Eu vou ler aqui para vocês. Bom, vamos lá. Numa ilha selvagem que se povoaria de crianças, bastaria que se deixasse germinar as sementes da verdade junto com o desenvolvimento da razão. Mas, quando um povo já antigo se estabelece em um país novo,
A habilidade do legislador consiste em não impedir que esse povo conserve a opinião e os costumes nocivos que não podem mais ser curados e corrigidos. Caso se deseje evitar que tais opiniões e costumes se tornem permanentes, deve-se garantir que a segunda geração tenha um sistema geral de educação pública. Um príncipe ou legislador não deve jamais fundar colônia sem antes enviar homens sábios para instruir a juventude. Olha só. Então, qual é a receita do sucesso para que o Estado tenha servos obedientes e que sejam tão moldados e que façam tudo o que ele quer? A receita é tirar a educação das mãos dos pais e colocar no Estado com uma alegação de que eles irão melhor refinar e melhor instruir, né? Eles sempre falam de forma discursiva, totalmente retórica, para realmente convencer os pais de que é melhor estar na escola, que vocês não vão ensinar direito, vocês não têm preparo para nada. E aí eles muitas vezes, quando os pais, mesmo que tenha todas essas alegações, os pais não concordam e eles vão para a força. Como diz um professor meu, em última instância, o direito é a força. Então eles vão e coercitivamente eles obrigam você a matricular o seu filho numa escola, como fizeram ali com a Regiane, que é uma mãe que se dedica a ensinar o filho de forma domiciliar, e ele vai e fala: se você não matricular o seu filho na escola, nós vamos tirar a guarda dele de você. E olha só, eles vão e você pensa que eles fazem isso para o bem da criança, mas o que eles querem é fazer com que não atrapalhem o Estado no serviço que ele já faz, que é montar em cima das pessoas, manipulá-las e fazê-las atuar de forma que eles querem. Então, não dá para confiar. A Catarina II, que é uma rainha muito famosa da Rússia, foi a que primeiro instituiu as escolas públicas, né? Ela queria guiar os jovens nos conceitos que ela havia aprendido ali com os iluministas franceses, né? Então ela instituiu um sistema de ensino lá, através das escolas públicas, para que as pessoas tivessem contato com os conceitos de Rousseau, com os conceitos dos iluministas franceses, e os pais, né, que não tinham tanto preparo, não tinham nenhuma educação, até porque eles não tinham essa tradição de escola, de aprendizado. Eles eram todos trabalhadores de obras públicas, de rurais, né, servindo o rei. E esses filhos desses trabalhadores foram para a escola, inclusive, por exemplo, Dostoiévski, Tolstói, foram todos essa geração fruto dessa educação pública, né? E aí geraram ali pessoas militantes que não tinham base nenhuma de estudo, porque elas acabaram recebendo só aquilo, elas foram recebendo e foram moldadas para ser de uma maneira. Então, olha, para você ver, nós temos um exemplo vivo, um exemplo fático na Rússia da Catarina II, certo? Então, eu espero que vocês continuem estudando esse assunto muito bom. E nós temos que sempre, quando estivermos lendo, não seja o que for, literatura, filosofia, ciências sociais, olhar de uma forma crítica e ver o que esse autor estava pensando por trás dessas letras aqui. Porque se nós formos ver lá desde, como eu já disse em outros vídeos, né, Saint-Simon, Comte, todos eles seguem linhas para chegar a um desenvolvimento do molde do ser humano, para servir a um grupo de interesses. Então nós temos que sempre estar de olho e firmes com uma couraça muito forte para não sermos influenciados por nada. Eu agradeço a audiência, a todos que têm assistido, eu espero que tenha contribuído para o esclarecimento de todos e muito, muito, muito obrigada.